E aí vem a segunda pergunta. A bondade sem escolha? Bondade sem escolha não é virtude, é condicionamento. Aristóteles diz: bondade é ação deliberada, não instinto. Então, Aristóteles, o que ele está chamando a atenção aqui? Ele diz: não há não. Aliás, ele diz: a vontade, ela procede da bondade. Isso é uma coisa interessante. Toda vez que você se aproxima mais do bem, você fortalece a sua vontade. E aí vem a segunda pergunta. A bondade sem escolha? E aí olha só, bondade sem escolha não é virtude, é condicionamento. Aristóteles diz: bondade é ação deliberada, não instinto. É obviamente impossível, portanto, ser dotado de discernimento sem ser bom. Então, Aristóteles, o que ele está chamando a atenção aqui? Ele diz: não há não. Aliás, ele diz: a vontade, ela procede da bondade. Isso é uma coisa interessante. Estou pegando aqui um trecho de Aristóteles. Toda vez que você se aproxima mais do bem, você fortalece a sua vontade. Eu estava discutindo isso esse final de semana com um grande amigo, Marcelo Braga. Estava dizendo para ele, eu dizia: olha, o mal, eu posso escolher o mal por livre vontade, mas toda vez que eu escolho o mal, toda vez que eu escolho o mal, e eu posso fazê-lo porque sou livre, porque tenho uma vontade livre, toda vez que eu escolho o mal, esse mal, ele deteriora a minha vontade. Ele deteriora a minha vontade. E aí, como é que a gente poderia explicar isso? Sem ficar num contexto religioso, trazendo para uma perspectiva prática, de filosofia prática. Nada melhor do que o que eu chamo de geometria da virtude de Aristóteles. Então, ele diz que a virtude, o bem, é um meio termo entre dois extremos. Então, eu tenho um extremo de excesso e eu tenho um extremo de escassez. Os vícios estão no extremo de excesso e de escassez. É bem isso daqui, ó, bem esse desenho. Pode pegar esse desenho aqui, vou pegar a tela. Escassez e excesso. Tá? Então, o vício, ele está justamente aqui. Okay? Só que Aristóteles ele diz que a virtude é um meio termo. Só que é um meio termo que está no extremo oposto dos dois extremos de escassez. A única forma de desenhar isso seria construindo uma pirâmide. Então, eu tenho dois extremos, um extremo de escassez, um extremo de excesso, e eu tenho uma virtude, que é um meio termo, mas um meio termo que está no extremo dos outros pontos, tanto de excesso como de escassez. Então, aqui é vício, aqui é vício, aqui é virtude. Vício, vício, virtude. A virtude nos eleva, né? A virtude nos eleva. Toda vez que eu escolho o bem, eu me elevo. Né? Eu me elevo num processo como... eu me elevo como ser. Né? Eu me elevo, eu vou para um nível mais elevado de ser. E por conta disso, minha vontade se fortalece. Porque eu estou sendo cada vez mais quem eu sou, a minha totalidade. Eu estou sendo mais humano ainda. Então, sim, por livre vontade, eu posso escolher o bem ou o mal. Mas toda vez que eu escolho o mal, por livre vontade, esse mal me rouba a liberdade. Esse mal me rouba a vontade. É por isso que os vícios, eles são assim. Se eu estou nos extremos, e os extremos são vícios, tanto o extremo de excesso como o extremo de escassez, ele rouba a minha vontade, ele rouba a minha liberdade. Eu diminuo a minha capacidade de escolha. Enquanto que na virtude, não. Na virtude,
que é o bem, que é a bondade, ali minha vontade se fortalece, né? E aí vem todo o processo de elevação, né? De elevação do homem como ser consciente, como ser racional, né? Encontrar efetivamente essa racionalidade. Então, ali em Pluribus, o que é que nós temos? Nós temos um cenário onde essa vontade ela está sendo efetivamente retirada. Então, não posso dizer que existe uma bondade sendo efetivamente manifesta, porque ali é a decisão de um. Que um, professor? Não sei. É uma inteligência que está determinando tudo, né? É uma inteligência que está determinando tudo. Se Deus existe, e eu acredito que ele existe, vocês sabem que eu acredito que ele existe, né? Ele poderia fazer isso. Poderia fazer isso. Mas por que não? Porque aí não há escolha. Não há bondade sendo manifesta. Não há bem sendo escolhido, né? É São Tomás de Aquino que diz que se Deus se revelasse em sua totalidade e plenitude, o ser humano iria escolhê-lo. Não iria ter dúvida em escolhê-lo, né? Então, esse é o nosso estado de prova. Deus ele se oculta para nos dar a liberdade de, com a nossa razão iluminada, aí no contexto de São Tomás de Aquino e Santo Agostinho, iluminada pela graça divina, a nossa razão poder buscar esse conhecimento desse bem, dessa verdade, e escolher esse bem, essa verdade, ainda que ele esteja de alguma forma ocultado sob um véu. Porque se ele retira esse véu, acabou. Pronto, acabou. A diferença... Então, professor, você está dizendo que São Tomás disse que se Deus se revelasse sem... Porque aí tem a questão de... A conversa aqui não é religiosa, tá? Porque tem a questão dos cristãos de dizer, não, mas Deus se revelou, ele se revelou em Jesus. Tá, ele se revelou em Jesus, mas esse bem supremo que é Deus ainda está oculto na humanidade de Cristo. Tanto é que o próprio Filipe diz, mostra-nos o Pai e isso nos basta. O que ele está dizendo? Mostra, eu quero ver Deus. E aí Jesus diz, eu estou tanto tempo com você, né? Aqui pegando o contexto cristão dessa dimensão da revelação. Né? Eu estou tanto tempo com você, Filipe, e você não me conhece, quem me vê o Pai. Mas aquilo é confuso para eles. Por quê? Porque, de alguma forma, sim, é uma revelação, eu acredito nisso, os cristãos acreditam nisso, que Jesus é a revelação, é o próprio Deus se revelando na humanidade, mas ele está oculto. Né? Então, São Tomás de Aquino, ele está ali, a própria humanidade de Cristo é como que aquele véu. Né? Outra coisa, Jesus ressuscitou, por que ele não apareceu para todo mundo? Por que ele não apareceu para todo mundo? Né? Se ele tivesse se manifestado para todos, aí alguns podem dizer, vai ver, ele não ressuscitou, né? Vai ver só a história dos discípulos e tudo mais. Enfim, aqui de novo, não vou entrar na questão religiosa. Eu creio que Jesus é a revelação de Deus e que ele ressuscitou. Sou cristão, sou católico, acredito nisso, professo nisso. Você não precisa pensar igual a mim, nem ter a mesma crença. O objetivo é refletir sobre esses temas e qual seria o impacto disso no dia a dia, no comportamento, no seu desenvolvimento. Então, São Tomás de Aquino ele diz, se esse bem supremo ele se manifestasse, a vontade divina se direcionaria a ele, pronto, e ponto. Acabou. Nós não teríamos mais dúvidas. Nós não teríamos mais questões morais. Mas ele se oculta entre os bens, que são transitórios, para que nós possamos descobri-lo num desenvolvimento, num caminho de desenvolvimento individual e escolhê-lo por livre vontade. Ou seja, aí sim, descobrir e manifestar a bondade. Aí você poderia chegar e dizer, então, professor, você está dizendo que em Pluribus, se Deus se revelasse, então esse vírus poderia ser essa revelação do que é o bem, do que é essa união, que eles falam muito sobre a união, né? Depois que nós fizemos a união. Então, esse bem? Não seria. Por que não seria?
porque esse bem se ele se revelasse com totalidade, né, tirasse todo o véu, de forma que ninguém no mundo, nenhum ser humano tivesse mais dúvida de sua existência, se ele se manifestasse a sua presença sem se ocultar, né, de forma plena, sendo que não teria mais discussão. Ninguém está aqui, todo mundo está vendo a totalidade desse bem. Ainda assim, nós não perderíamos nossa individualidade. Nós não perderíamos a nossa individualidade. Seria como pensar, sei lá, num céu onde os indivíduos eles deixam de existir, que foi o que aconteceu em Pluribus. E não seria isso que aconteceria, né? Nem mesmo no contexto da filosofia tomista. Está muito longe disso. Então, a bondade sem escolha não é virtude, é um condicionamento. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Esse vídeo é um corte de uma live que eu vou deixar recomendada aqui e aqui um vídeo especial para você. E se inscreva no canal, Grande abraço!